Hoje eu vou mostrar para você um dos principais recursos do Docker para você não perder informações quando estiver utilizando containers. Hoje você vai aprender o que é o Docker Volume. Vamos lá! Beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Fabrício Veronese e eu tô aqui para ajudar você a entender mais sobre esse mundo de cloud e de DevOps. Então, se você quer aprender sobre Azure, sobre AWS, sobre Docker, Kubernetes, se inscreve aí no canal, aciona o sininho para você não perder nenhum vídeo como esse, que toda semana tem conteúdo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre volumes no Docker, né? Como trabalhar com volumes no Docker, porque eu tenho certeza que se você está começando com Docker, você já fez ou já ouviu falar histórias de pessoas, de projetos que os dados sumiram ali quando você estava utilizando containers, né? Você tem ali um banco de dados rodando em containers, um serviço de storage rodando em containers e de repente, pum, esses dados vão lá e somem. Se você não passou por isso, com certeza você já conhece casos que aconteceram. E o que acontece? Quer dizer que você não pode persistir dados quando está trabalhando com containers? Não é bem assim. Você tem estratégias, você tem recursos para que você consiga persistir os dados e não perca eles quando o seu container for eliminado. Porque sim, container ele é feito para morrer. Em algum momento ele vai ser eliminado. Então vamos entender como fazer isso utilizando o Docker Volume. Mas antes, recapitulando, vamos voltar aqui um pouquinho e entender como é que é criado o container. Como é que eu executo o container num ambiente. Então eu vou ilustrar aqui para você, né, como é que é feita a criação de um container. Todo container ele tem como base uma imagem de container, né? Toda vez que eu for criar um container, eu vou utilizar uma imagem como base. E a imagem, ela é ali um conjunto de camadas de file system de somente leitura. Então toda a imagem ela é de somente leitura. E quando eu crio um container, eu crio aqui uma camada acima da imagem, vou colocar aqui até diferente, um vermelhinho aqui, um rosinha, né? Enfim, e esse carinha aqui é uma camada a mais de leitura escrita que forma ali o meu container. Então, toda vez que eu crio um container, eu crio uma camada fina ali de leitura escrita em cima de uma imagem. E aí, o que acontece com isso? Aqui, conforme você vai executando a aplicação, o seu processo, você pode precisar persistir dados dentro desse container. E aí, os dados, as informações que você vai criar vão estar aqui, né, dentro desse container, né? Tudo aqui vão ser os seus dados, dessa forma aqui, né? Você vai ter aqui os seus dados aqui, né? Suas informações dentro dessa camada de leitura e escrita. E aí, o que acontece quando o container é eliminado? Essa camada de leitura e escrita, ela morre. E aí, morre os seus dados também junto com elas. E como eu falei antes, né, o container, ele, pelo seu conceito mesmo, pela essência de uso, ele é feito para morrer. Seja porque o nó ali do seu cluster Kubernetes foi eliminado, né, ou teve algum problema e você vai ter que executar aquele seu container em um outro nó do cluster Kubernetes, seja porque alguém deletou, o container ele é efêmero. Toda vez que você cria um container, você tem que prever que ele vai ser eliminado. Então, se você trabalha persistindo dados em containers simplesmente dessa forma, armazenando essas informações na camada de leitura e escrita, você sempre vai perder as suas informações, porque essa camada ela é temporária, ela é muito volátil, né? Esse é o termo correto. Então, isso aqui, se você trabalha dessa forma, com persistência de dados em containers, você está fazendo da maneira errada. E é aí que, para trabalhar da maneira correta, existe no Docker o recurso chamado Docker Volume.
que cria ali uma camada de volume, você cria ali um volume para ser utilizado dentro do container. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar um diretório do seu container, que vai estar ali no file system do seu container, e você vai mapear em um Docker Volume. Dessa forma aqui, ó. Você vai pegar aqui, deixa eu mudar aqui, né? Ao invés de trabalhar dessa forma com o seu dado, dessa forma, você vai trabalhar utilizando aqui dentro, né, um diretório em que você vai mapear, na verdade, um volume externo. Vai estar aqui, ó, em um, vou botar aqui diferente, ó, vai estar em um storage, certo? Você vai utilizar aqui um storage mapeado aí no seu container, e aí essas informações, elas vão ser armazenadas fora do container. E aí, quando o container for eliminado, você não perde as suas informações. Então, esse recurso é importantíssimo quando você quer manter ali a persistência dos seus dados, quando você não quer perder as suas informações em containers. Percebeu, né, como é que um pequeno detalhe faz toda a diferença para você não perder as suas informações, para você trabalhar com containers da maneira correta, se diferenciando do profissional que não sabe utilizar esse conceito? Então, entender isso aqui é muito importante, certo? Então, você entendeu como é feita a execução de container e por que as informações elas são eliminadas no momento que o container é eliminado, e agora você sabe como utilizar a maneira correta, utilizando o Docker Volume, que funciona dessa forma. Acabou o vídeo? Não, não acabou, mas vamos entender agora quais são as formas de se trabalhar com volume no Docker, para você conseguir trabalhar dessa forma aqui, com um storage ali externo, né, do seu container, fazendo ali o mapeamento, certo? No Docker, eu tenho 3 formas diferentes de trabalhar com volume. Eu posso ter aqui o modo onde eu faço um bind mount, certo? Eu tenho aqui, ó, o bind mount. Eu tenho também a forma em que eu vou utilizar o Docker Volume. Tem aqui também o Docker. Opa, vamos lá. Eu tenho aqui também o Docker Volume, certo? E eu tenho o TempFS, que é o Temp File System, certo? Aqui, ó, Temp File System. Essas são as formas de se trabalhar com Docker Volume. Vamos lá, qual é a diferença de cada um deles? Quando eu trabalho com um bind mount, eu estou trabalhando com o meu sistema de arquivos. Deixa eu colocar aqui, né, o sistema de arquivos da minha máquina local. Dessa forma aqui. Esse aqui é o meu sistema de arquivo. Deixa eu até colocar aqui, ó. Botar aqui File System, certo? Aqui é o meu sistema de arquivo. Beleza? E aí, o que acontece? Quando eu trabalho dessa forma, com um bind mount, eu vou pegar um diretório da minha máquina, certo? Eu vou pegar ali um diretório qualquer da minha máquina e vou fazer aqui a criação, né? Ou melhor, vou fazer o vínculo, né, com o meu container aqui diretamente. Ele vai pegar e vai vincular ali no container um diretório da minha máquina local, fazendo esse bind diretamente com o diretório. Muito parecido com o port bind, com o vínculo de porta, onde eu tenho ali a porta da minha máquina local vinculada à porta do container. Aqui no caso eu tenho um diretório específico da minha máquina local que está no meu file system, vinculado ali a um diretório do container, certo? Eu tenho também a outra estratégia, que é o Docker Volume, que nada mais é do que também utilizar um file system, né, um diretório específico da minha máquina e vincular também ao container, né, diretamente aqui no caso é Docker Container, certo? E aí eu tenho aqui esse vínculo direto com o meu volume aqui, direto com algum diretório do meu file system. Mas qual é a diferença entre o bind mount e o Docker Volume? A diferença é que esse file system que eu estou utilizando aqui do Docker Volume, ele é gerenciado pelo meu Docker Daemon.
o próprio Docker é que vai gerenciar esse diretório aqui que está também no meu file system, porque né, o Docker Daemon ele está instalado na minha máquina. Então a diferença é basicamente que eu vou estar utilizando aqui um diretório gerenciado pelo Docker, quando eu estou utilizando o Docker Volume, e no bind mount eu estou simplesmente fazendo um link ali da minha máquina, de um diretório da minha máquina com o container. E o que é o Temp File System, né? O que é o TMPFS? O Temp File System, ele também trabalha fazendo o mapeamento ali de um diretório do container, mas esse diretório ele vai ficar em memória, ele vai ficar na memória da minha máquina. Eu vou estar utilizando a memória RAM da minha máquina naquele diretório específico do container. Qual é a vantagem de utilizar esse cara? A memória RAM, ela por si só, ela é muito mais rápida. Então, se eu quero ter uma performance grande de I/O nesse diretório do meu container, faz sentido eu utilizar aqui o Temp File System. Mas, o que acontece? Como ele está na memória RAM, essa informação ela é perdida também. Então você vai perder as informações assim que o container for eliminado. Pô, Fabrício, então por que eu vou utilizar? Para ganhar performance lá no desenvolvimento com o seu container. Então se você está criando um container para executar teste, principalmente um banco de dados temporário ali que você vai executar um teste de integração ou até desenvolvimento, faz sentido você utilizar. Você só tem que ter em mente o seguinte, você vai estar utilizando memória RAM, então quanto mais informação você colocar ali, mais você vai gastar da sua memória RAM. Então isso você tem que estar em mente, aí você tem que estar ligado nisso, certo? Basicamente, você vai utilizar mais o bind mount e o Docker Volume. O bind para vincular ali um diretório da sua máquina, o Docker Volume também vai vincular ali um diretório, mas com a diferença de que o Docker é que vai estar aí gerenciando essas informações, beleza? Bom, dito isso, né, agora que você entende aí como é que você faz para trabalhar, as formas de volume para se trabalhar com o Docker, né, as estratégias que você pode utilizar, tem outras também, você pode utilizar também drivers, certo? Você pode também aqui utilizar um terceiro aqui, ou melhor, um quarto aqui, que são os drivers. Aí você pode trabalhar com NFS, tem diversas formas de você trabalhar com outros drivers de volume, outras formas de persistência também com o Docker. Se você quiser saber mais sobre essas formas, comenta aí embaixo que eu faço um vídeo específico para eles. Mas aqui o objetivo é te apresentar esses três aqui que são os principais. E se você está querendo aprender não só sobre Docker, mas também sobre Kubernetes, sobre criação de pipeline CI/CD, sobre ambientes de nuvem, eu tenho um convite para você. Vai rolar a imersão DevOps e Cloud, uma semana de imersão de conteúdo, onde eu vou mostrar para você na prática os fundamentos de DevOps, os fundamentos de Cloud, os seus primeiros passos para que você se diferencie nessa área. E a gente vai fazer tudo isso na prática, montando uma solução de entrega contínua, utilizando as principais ferramentas de Cloud e DevOps no mercado. Nós vamos utilizar a AWS, vamos utilizar Docker, Kubernetes, Terraform, pipelines CI/CD. Então você não deve perder esse evento, é gratuito, você não vai pagar nada para participar. O link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Entra lá, preenche o formulário, coloca seu e-mail e eu espero você no evento. Bom, então vamos lá, eu tenho aqui o meu terminal, eu tô com o Docker rodando aqui na minha máquina. No meu caso aqui, eu tô utilizando o WSL com o Docker instalado direto aqui no WSL. Você pode estar utilizando aí o Docker Desktop, você pode estar utilizando o Mac, não tem problema nenhum. Tem algumas particularidades aí quando você está utilizando o Docker Desktop no ambiente Windows e no Mac, mas eu vou explicar aqui direitinho, certo? Então vamos lá. Primeiro eu quero fazer o seguinte, eu quero criar aqui um container. Eu vou utilizar aqui a forma mais clássica de te apresentar o conceito de volume, que é utilizando o banco de dados. Aqui no caso eu vou utilizar o banco de dados MySQL, a gente vai rodar um banco de dados aqui em container. E eu vou executar aqui
o meu container com o MySQL, utilizando o Docker container run -d para entrar em modo daemon, para entrar em background, passando aqui a variável de ambiente, que no caso vai ser o MySQL underscore root underscore password, certo? Dessa forma aqui, eu tô passando aqui o meu usuário, né? A senha do meu usuário root no MySQL. Se você não está familiarizado, se você não conhece bem aí o Docker, eu vou colocar aí uma playlist de Docker para você assistir depois desse vídeo. Então assiste aqui, entende o conceito de volume e depois você vai lá para você aprofundar ainda mais os seus conhecimentos de Docker. Então eu vou executar aqui o Docker Container Run, -e, MySQL, root password, beleza? Vou passar aqui o "-p" para fazer o bind de porta, utilizando aqui a 3306, que é a porta padrão do MySQL, e aqui eu vou passar o MySQL, certo? Dessa forma aqui, ele vai baixar aqui a imagem do MySQL para minha máquina, porque eu não utilizei ainda, e aí eu vou conseguir utilizar o MySQL na minha máquina. Vou conseguir trabalhar com um banco de dados direto aqui com um container, porque vou estar utilizando o MySQL aqui direto no container. Então eu deixei terminar aqui de executar, tá aqui terminando, baixou a imagem, beleza, tá aqui rodando, ok. Então eu vou utilizar agora o Docker Container LS para listar aqui o meu container, está aqui o meu container rodando de boa. Essa forma aqui é não utilizando o volume. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou utilizar o dbeaver, que é uma ferramenta client de banco de dados. Ele suporta vários bancos de dados, suporta MySQL, suporta Postgre. Vale a pena você utilizar se você ainda não utiliza. É só procurar dbeaver no Google e eu vou colocar o link dele aí na descrição do vídeo. E aqui eu vou botar, ó, MySQL, vou avançar, aqui no caso localhost mesmo, database eu não vou colocar nenhum. Aqui eu estou usando o root, né, como usuário e a senha vai ser senha 1234. Vou testar aqui a conexão, ele vai baixar aqui o driver, beleza, ok. Tá, deu problema aqui de public key. Aqui para resolver isso, se você tiver esse problema, é só entrar aqui, ó, allow public key retrieval, botar aqui true, beleza. Aí eu testo aqui a conexão, lá, funciona, dou um concluir, ok. Então consegui conectar aqui ao banco, lá. E eu tô, né, com o banco de dados aqui com o MySQL rodando dentro do container. Posso vir aqui, ó, criar um novo banco de dados, vou botar aqui teste, certo? Criar aqui uma nova tabela, criar aqui uma tabela nova aqui, e aí eu posso colocar uma coluna aqui, ó, criar nova coluna. Eu vou botar aqui varchar mesmo, vou criar qualquer coisa, tá? Sem problema. E aí eu vou salvar aqui, né? Salvar essa tabela, beleza? E lá criei a new table aqui com a coluna column 01, só para teste mesmo. Ok, então estou trabalhando aqui com o banco de dados, tranquilo. Imagina que isso aqui é a sua aplicação. Você pode estar utilizando um storage, seu WordPress lá, persistindo seus arquivos, seus plugins. E aí, estou trabalhando aqui numa boa, de repente, o container é eliminado. Vem aqui, né, Docker Container rm-f, vem aqui, ó, pá, elimino ele aqui, executo, beleza, foi eliminado. E aí, cara, meu banco já não funciona mais. Se eu atualizar aqui, certo? Se eu vir aqui, ó, na minha tabela e, sei lá, ver os dados, ele não vai conseguir conectar. Olha lá, ele está tentando aqui e não conecta, porque o meu container foi eliminado. Mas, vou fazer o seguinte, vou rodar esse cara de novo. Vou pegar aqui, ó, Docker Container Run, executo, né, o container também, e agora vamos fazer aqui um teste. Vamos conectar aqui, vou reconectar, repetir,
Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Docker Container LS. Tá rodando. Vamos reconectar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Ele tá falando, ó. A tabela, a new table, não foi encontrada. Deixa eu desconectar aqui, ó. Mas eu consigo expandir ela. E eu consigo ver um banco de dados zerado novamente. Eu só não tenho lá o meu novo banco de dados, a minha new table, né, a coluna que eu criei. Por quê? Aconteceu aqui exatamente, né, o que eu mostrei lá atrás. Né? Eu estava aqui trabalhando com um container dessa forma, só que sem o storage. Eu estava trabalhando aqui utilizando, deixa eu até copiar aqui, vou botar aqui lado a lado, eu estava trabalhando com aquele modelo, né, errado de armazenamento de dados em containers, onde eu simplesmente coloco ali as informações no container sem fazer vínculo com storage, com volume nenhum. Aquele modelo que é o errado, que, putz, muita gente faz, acaba perdendo dados e você que quer se diferenciar como um profissional que sabe trabalhar corretamente com DevOps, que sabe trabalhar corretamente com containers, não vai fazer, certo? E aí, a gente vai agora trabalhar da forma correta, que é utilizando o volume, fazendo aqui o trabalho de vincular as informações externamente ali no container, utilizando um storage. Aqui no caso, eu vou dar um clear, vou executar aqui o docker container ls, certo? Vou vir aqui, docker container rm -f, passando aqui o id, ok? Dessa forma aqui. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar primeiro com o bind mount. Eu vou criar ali um vínculo de um diretório do meu container com um diretório da minha máquina local, da minha máquina aqui. Então primeiro, eu vou fazer aqui a criação do meu diretório. Vou fazer aqui uma mkdir e vou botar mysql, SQL volume. Dessa forma aqui. Se eu vir aqui, tem ali, ó, MySQL volume. Se eu der um ls aqui dentro do MySQL volume, não tem nada. Então aqui eu só criei um diretório e eu vou mapear esse diretório lá no diretório do meu container. Então, para isso, eu vou utilizar o mesmo comando aqui de criação do container, o docker container run, botando aqui o "-d", "-e", que vai ser a variável de ambiente aqui, de configuração da senha, o bind de porta, mas antes de colocar a imagem do container, eu vou especificar o volume. E para especificar o volume, eu vou utilizar aqui a flag mount. Dessa forma aqui, eu vou montar, né, um diretório no meu container. E aí eu vou especificar aqui alguns parâmetros. Eu tenho que colocar aqui o type, certo? Onde eu vou colocar aqui que o type é do tipo bind, né, porque eu vou fazer um bind de porta. Eu posso botar aqui o meu source, né, eu vou especificar aqui o meu source, né, qual vai ser a fonte, né, o diretório fonte, que no caso vai ser o /mysql volume, o diretório que eu acabei de criar, certo? E aí depois eu vou passar aqui também o target, né? Qual vai ser aí o destino desse diretório, né? A fonte vai ser o meu diretório local, o diretório da minha máquina, e o target, o diretório do container, que no caso eu vou colocar o diretório padrão, onde o MySQL armazena as informações do banco de dados, que é o /var, /lib, /mysql. Fabrício, de onde é que você tirou essas informações aqui do target? De onde é que você tirou isso? Cara, da documentação do próprio Docker. Vou botar aqui, opa, não quero comprar hub USB não. É hub.docker.com. Beleza. Aqui. E aí eu boto, ó, MySQL. Aqui, ó,
beleza? Aqui na própria documentação da imagem, se eu vir aqui embaixo, eu tenho aqui, cadê? Aqui, ó, o storage, onde é o diretório de storage do MySQL, ó, varlib MySQL, que é o default. Então, vou utilizar esse cara aqui também. E agora eu fecho aqui, certo? Fecho aqui aqui as aspas, né? E agora sim eu posso botar MySQL, que é a imagem, e executo aqui. Ah lá, ele vai criar aqui o meu container, Docker container ls. Até aqui, olhando dessa forma, não mudou muita coisa, né? Não mudou nada. Mas, se eu vir aqui, ó, e executar Docker container inspect, para verificar as informações do meu container, aí já muda aqui um pouquinho. Se eu verificar aqui a parte de volume, aqui ó, eu tenho aqui o meu volume, onde eu tenho mapeado aqui direto aqui, né? Cadê? Aqui ó, o mount, tá aqui ó. Eu tenho o bind aqui do volume, ó. Eu tenho o source e eu tenho aqui o destino, certo? Aqui o tipo mount, tipo bind e por aí vai, ó. Read write, né, que está como leitura e escrita. Então agora eu tenho aqui, né, a persistência dos meus dados de forma segura. Se eu listar aqui, inclusive, né, utilizar aqui o MySQL volume, olha lá, ó, já mudou. Ele tem aqui, ó, diversos arquivos dentro do meu MySQL volume. Então, agora, se eu conectar aqui com um banco de dados, certo? Vir aqui, né? Atualizar, beleza? Deixa eu criar aqui um novo banco, vamos botar aqui teste. A minha imaginação para criar banco é assim, nome de banco é maravilhosa. Criar aqui uma tabela, né? New table mesmo. Vamos criar aqui uma nova coluna, vai ser o próprio varchar, beleza? Vou salvar aqui, aplicar, ok, tá aqui, né? E agora eu vou fazer aqui a mesma coisa, eu vou vir aqui, docker container ls, para pegar o ID do meu container, esse ID aqui, docker container rm -f, executo aqui, ó, eliminei, beleza, docker container ls, não tem nada executando. Se eu vir aqui agora, fizer um refresh, deixa eu fechar aqui, né? Vamos lá, deixa eu atualizar aqui. Banco de dados, ele não... Deixa eu tentar acessar aqui. Cadê? Opa, visualizar aqui os dados. Opa, tá aqui, ó. Olha lá, ele já entrou aqui e não tá conseguindo conectar. Beleza, mas então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui de novo o meu container, certo? Dessa forma. É importante que eu tenha que vincular aqui de novo no mesmo diretório, senão se eu botar num outro diretório vai estar vazia e vai criar um banco de novo. Então, putz, vou executar aqui o mesmo comando, dou um Enter, beleza, criou aqui. Vamos lá, ver agora o que aconteceu. Agora, eu não posso ter perdido aqui as configurações da minha tabela e do banco de dados. Aqui, ó, teste, tabela, new table, aqui eu tenho a coluna. Então, agora, as configurações do banco, e se eu tivesse persistido aqui alguma informação, estaria tudo aqui. Por quê? Porque agora eu estou trabalhando da maneira correta, fazendo um bind aqui do meu diretório, da minha máquina, aqui, né, direto com o diretório do container. Eu estou fazendo esse vínculo, eu estou fazendo da maneira correta do profissional que sabe trabalhar com containers, do profissional que sabe ali exatamente o que está fazendo e não vai perder as suas informações, pegando ali o diretório do container e vinculando aqui a um storage. É claro, aqui no caso o storage é o próprio diretório local aqui da minha máquina. Então, essa é uma das formas corretas de se trabalhar com persistência de dados em containers, certo?
Qual é a vantagem aqui desse modelo, né, quando você trabalha com um bind? A vantagem é que você trabalha, né, diretamente com um diretório seu. A desvantagem é que você vai estar trabalhando de uma forma em que, putz, qualquer um pode ir lá e deletar o seu diretório, deletar ali o seu arquivo, porque isso também é um ponto muito importante. Você não precisa trabalhar só com diretórios, você pode vincular também um arquivo direto. Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, eu vou criar aqui, né, eu vou abrir aqui o VS Code, vou abrir aqui o meu VS Code, certo? E eu vou fazer o seguinte, não quero esses arquivos, nada disso. Eu vou criar aqui um arquivo chamado index.html. E aí eu vou, sei lá, vou botar aqui um H1 mesmo e colocar página de teste, certo? Botar aqui página de teste e vou fazer o seguinte, vou criar agora aqui um outro container, né, utilizando o docker container run -d, vou botar aqui na minha porta 8080, opa, faz certo que dá certo, -p, 8080, a porta aqui 80, e aí eu vou fazer aqui o mount, botar aqui o meu mount, vai ser também com um type do tipo bind, certo? O meu source vai ser aqui o ponto barra index.html. O meu source, ou melhor, o meu target vai ser aqui o barra usr barra share barra nginx barra html barra index.html. Dessa forma aqui, fecho e eu vou utilizar aqui, né? Opa, que HTML, o nginx. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um bind não só de diretório, mas eu estou fazendo um bind direto para um arquivo aqui do meu file system para o container. Aí beleza, aqui ó, rodei, beleza, tá aqui, já tá rodando, se eu vir aqui docker container ls, tá rodando aqui o nginx, e se eu vir aqui, né, e colocar localhost 8080, tá lá, ó, página de teste. Então eu consigo fazer um bind de um diretório e também de um volume. A desvantagem é que qualquer um pode alterar esse diretório aqui, né, ou deletar e comprometer ali a execução do meu container, porque quem está gerenciando isso sou eu ou o usuário que estiver utilizando aqui o container e o volume. Então é legal você utilizar o bind se você quer utilizar realmente um diretório do seu file system, mas cuidado com isso, cuidado com o gerenciamento. E tem um outro ponto importante, principalmente se você trabalha com o WSL, né, o Docker Desktop com WSL no Windows, ou se você trabalha com Mac. Por quê? Porque quando eu faço esse bind aqui, quando eu faço o bind do meu file system com o container, o que acontece quando eu trabalho com o Docker Desktop no ambiente Windows e no ambiente Mac? Quando eu trabalho dessa forma, com o WSL direto com o Docker Desktop, não dessa forma aqui que eu estou utilizando, instalado direto no WSL, o que vai acontecer com o Docker Desktop? Eu vou ter aqui uma distribuição, né? Eu tenho dentro do meu Windows, eu tenho, né, uma distribuição Linux que é o Docker Desktop. E tem um outro também que é o Docker Data, né? Eu vou ter duas distribuições Linux ali, certo? Que vai ser o Docker Desktop e o Docker Data. E aí, o que acontece? O meu file system, ele tá aqui direto, né, onde eu estou trabalhando com o meu Windows, né, diretamente com o Windows ou com outro WSL, né, com outra distribuição aqui,
né? Ou pode ser aqui no Windows, né? Vou botar aqui o Windows, ou com outro WSL, outra distro Linux, né? Eu vou ter aqui o meu file system, o meu diretório, ou na distribuição Linux que eu vou estar trabalhando, ou direto no Windows. E eu vou ter a distribuição Docker Desktop rodando no WSL, ou virtualizado no Mac também. E essa comunicação, esse bind, esse vínculo, né, a comunicação entre o meu file system, se eu estiver utilizando o Windows ou se eu estiver utilizando uma distribuição Linux e no Mac é o mesmo princípio, essa comunicação aqui é feita via rede. Isso aqui é feito via rede. Então, o que vai acontecer nesse cenário aqui se eu estiver utilizando o bind, se eu estiver utilizando aqui o vínculo do meu file system? A performance vai ser muito menor. Porque, putz, eu estou trabalhando comunicação de rede. Apesar de estar tudo na mesma máquina, eu estou trabalhando com uma virtualização. Por mais que a virtualização do WSL seja muito leve, não deixa de ser uma virtualização. Então, a performance, quando você está trabalhando com esse cenário, utilizando o bind, vai ser muito menor. Inclusive, pode acontecer de certos processos, certas aplicações, principalmente banco de dados, não funcionar, porque você não consegue ter o I/O mínimo, né, para conseguir rodar ali o banco de dados. Então, cuidado, essa é uma das desvantagens quando você utiliza ali o bind. Se você está consciente disso, sabe os problemas, sabe ali os benefícios, tá tudo certo, certo? Quer dizer que você não vai utilizar um bind mount? Não, não quer dizer isso. Você pode utilizar, mas saiba desses problemas, ok? Bom, então agora que você entendeu como utilizar o bind mount, né, o bind volume, vamos trabalhar agora com o Docker Volume, que é o volume gerenciado pelo próprio Docker. E putz, fala sério, cara, pô, vídeo irado como esse, não deixa de dar aí um like no vídeo pro YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade e vale a pena ser distribuído. Então, se eu vir aqui, deixa eu primeiro deletar aqui os meus containers, Docker Container ls, e aí eu vou executar aqui o docker container rm-f, passando aqui o 796. Se você não sabe, se eu passar aqui as três iniciais aqui do ID, ele já entende e deleta. Botar aqui o 4b5, e se eu executar aqui, ele vai matar ali os dois, certo? Dá um ls lá, já não tem mais nada. E agora vamos trabalhar com o Docker Volume. Para trabalhar com o Docker Volume, eu vou trabalhar diretamente com o Docker Daemon também para criar os meus objetos de volume. Porque, como eu mostrei aqui embaixo, certo? Já nem estou me achando mais. Deixa eu diminuir aqui para a gente se achar. Aqui, ó. Como eu mostrei antes, quando eu estou utilizando o Docker Volume, eu estou trabalhando com o meu file system também, mas gerenciado pelo Docker. Então, eu vou vir aqui e vou executar Docker Volume ls. E aqui, ó, eu consigo ver os volumes que eu tenho aqui criados na minha máquina. Inclusive, eu tenho aqui, ó, uma porrada, inclusive, do K3D aqui, que eu já estava utilizando. Então, toda vez que eu trabalho com volume no Docker, eu vou utilizar o Docker Volume para listar os volumes que eu tenho na minha máquina, para saber ali o que fazer com esses volumes. Inclusive, eu posso fazer, né, o que eu vou fazer aqui, né, deletar esses volumes. Posso vir aqui, ó, Docker Volume, RM, passo aqui o nome do volume, executo, e ele vai listar aqui novamente, ó, Docker Volume ls, e eu não tenho aqui os meus volumes, ou o volume aqui que eu deletei. Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso executar um Docker Volume Prune. Se eu tiver ali vários volumes que eu não estou mais utilizando, né, que estão ali como um lixo, né, entre aspas, ele vai lá e vai deletar esses volumes para mim. E aí eu consigo também ter economia de espaço. Deixa eu terminar aqui. Olha lá, já terminou. Olha quanto que eu tinha aqui, ó. 36 GB, né, de volume
de bobeira que eu estava ali desperdiçando de espaço. Então, de vez em quando, executa ali um Docker Volume Prune para você limpar esses volumes. Aqui no caso, eu já tenho aqui, ó, todos os volumes removidos. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos criar o mesmo banco, MySQL, só que agora utilizando o volume gerenciado pelo próprio Docker, utilizando o Docker Volume. E para isso, eu vou utilizar aqui o mesmo comando, né? Docker, deixa eu pegar aqui no meu history, certo? Deixa eu pegar aqui, ó, o comando Docker Container Run, certo? Vou colar aqui, mas eu vou fazer diferente. Eu vou mudar aqui o type para volume, né? Vou botar aqui o tipo volume. O source eu vou colocar aqui o nome do meu volume e aí eu vou botar MySQL volume, eu vou botar aqui, sei lá, MySQL vol, certo? E vou manter o target, né, porque é o mesmo diretório do container, eu só estou mudando aqui o tipo de volume e aqui também o source, e aí eu executo esse cara. Executo, e agora vamos ver o que vai acontecer. Se eu executar aqui o docker container ls, eu tenho aqui o container criado. Se eu vir aqui em docker container inspect, passando aqui o ID, eu tenho também a informação do meu volume. Onde é que está aqui o volume? Aqui, ó, o mount. Ele mudou, ó, o type do meu volume agora tá como volume, o nome, aqui o source e aqui o destino. Olha que interessante. Inclusive, olha só, lembra que eu disse que quando eu utilizo aqui o Docker Volume, eu também estou utilizando o meu file system, estou utilizando o sistema de arquivo, só que gerenciado pelo Docker. Então, aqui, ó, ele mapeia para mim, ó, o source, as minhas informações estão aqui. Se eu vir aqui, ó, e executar um ls nesse diretório, ah lá, claro, ele vai dizer que eu não tenho permissão, né? Se eu botar aqui um sudo, aí já muda a figura, aqui ó, eu consigo visualizar a mesma estrutura de arquivo de antes, só que agora eu estou trabalhando em um diretório, em um volume gerenciado pelo Docker. Então ele cria aqui para mim também. E agora, se eu vir aqui, Docker volume ls, ele criou, né, o volume MySQL vol para mim. Se eu vir aqui também, ó, Docker volume inspect e colocar o nome do meu volume aqui, ah lá, eu tenho também, ó, o meu mount point, que é o meu ponto de montagem, que é justamente aquele diretório que a gente entrou. Então aqui ficam os volumes criados, ou melhor, fica esse volume aqui, né, criado e gerenciado pelo Docker. Na verdade, os volumes criados pelo Docker ficam aqui, ó, em /var lib docker volumes. Se eu vir aqui, eu vou ter todos os volumes criados pelo Docker, certo? Ok, então agora vamos testar aqui, ver se funcionou. Vou atualizar. É claro, vai estar vazio, que eu estou criando aqui novamente. Então eu vou criar aqui um banco de dados, vou botar aqui teste também. Vou criar aqui uma nova tabela, vou criar aqui uma coluna, mesma coisa. Aqui ele vai armazenar, deixa eu verificar aqui agora, docker container ls, tá aqui, docker container rm, deixa eu botar aqui o "-f", né, faz certo que dá certo, beleza, aqui ó, ele eliminou, e agora se eu vir aqui docker container ls, tá aqui, tá? Se eu vir aqui, se eu der um refresh, atualizar aqui esse carinha, ele demora um pouquinho, né, para entender que não conectou. Eu não tinha salvado aqui, eu acho que eu não salvei aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que eu não salvei lá o candango. Vamos lá, deixa eu desconectar. E agora eu vou conectar de novo.
Vamos lá, deixa eu conectar. Ele vai tentar aqui conectar e olha lá, não conectou. Agora, se eu criar aqui novamente, cadê o meu comando? Ah, tá aqui, ó. Volume, source e tal, beleza. Executo. Agora, vamos lá, tá lá, ó. Teste, tabela. No caso aqui eu não salvei a tabela, né? Faz certo que dá certo. Mas, enfim, você entendeu que ele não vai, né, perder ali as informações, até porque o banco de dados estava aqui. Eu posso fazer, né, a criação com o Docker Volume dessa forma, passando aqui o mount como type volume, colocando o source, caso não exista, ele crie, ou eu posso vir aqui, ó, Docker Volume também, create, e aí eu boto aqui, sei lá, teste volume. Ah lá, ele vai criar para mim. Se eu botar aqui, ó, Docker Volume, create, ou melhor, ls, e rodar aqui, ó, ele vai criar aqui também um volume, certo? Mas tem um ponto aqui, vou mostrar para você aqui um pulo do gato também, que é muito interessante em alguns casos, não é sempre que isso acontece, tá? Quando você está trabalhando com containers e você, por acaso, não mapeou ali o seu Docker Volume, você não fez ali o mapeamento, né, de volume aqui no seu Docker Container Run. Então, vou te mostrar aqui agora. Eu vou pegar aqui, né, o mesmo comando e vou executar da mesma forma que a gente fez antes. Aqui, ó, tirando aqui o mount, certo? Dessa forma aqui, certo? Executo. Ah, não vai funcionar porque eu estou utilizando a 3306 já aqui da minha máquina. Vou botar aqui a 3307 e vou executar. Ele executou aqui e criou o container, né? Docker container ls. E aqui, ó, 6 segundos atrás, né, tá aqui. Se eu executar aqui docker container inspect, colocar aqui o ID e verificar aqui na parte de mount, cadê? Tá aqui, ó. Na parte de mount, olha só que interessante. Olha só que legal. Eu não criei volume, eu não vinculei nada, né? Eu tirei ali o mount e, cara, olha aqui. Ele utilizou um source aqui de volume e, inclusive, vinculou aqui no destino. O que acontece? Toda vez que eu tenho declarado na minha imagem um volume, quando eu no meu Dockerfile eu coloco lá um volume declarado, ele cria para mim um Docker Volume no Docker Daemon para persistir essas informações. Eu colocando isso ou não, eu declarando isso ou não. O que vai acontecer aqui é que esse cara ele não vai ser restaurado se você executar novamente, ele vai criar um outro volume. Inclusive, foi por isso que quando eu executei aqui o Docker Volume ls, aqui ó, ele tem aqui ó, alguns volumes aqui agora de lixo. Por quê? Porque eu executei aqui o meu container e não fiz, né, o uso do volume. Eu não fiz o vínculo de volume nenhum. Aí ele foi e falou, brother, beleza, tá declarado ali no Dockerfile, na criação da imagem, que eu tenho que ter um volume mapeado nesse diretório aqui, então eu vou criar eu mesmo. Só que, conforme você vai executando ali a criação de vários containers dessa forma, vai criando ali lixo no seu Docker Daemon, né? E, consequentemente, na sua máquina, no seu ambiente. Então, é importante você executar o Docker Volume Prune para eliminar esses volumes temporários. Aí, digamos que, putz, cara, eu deletei ali o container, né? Eu estava utilizando ali um container, putz, eu esqueci de fazer o mount, perdi os dados. Se você declarou um volume no Dockerfile, ele vai estar aqui como um volume temporário. Se você pegar aqui, por exemplo, qual é o volume que ele está utilizando aqui? É o ED, tá aqui, né? O source tá aqui.
Se você vir aqui agora, ó, sudo cd, entrar aqui, opa, deixa eu ver aqui, vou botar um sudo ls aqui. Ah lá, você consegue ver a estrutura. Então você consegue pegar esse diretório, copiar, colocar no outro diretório e fazer ali o bind mount. Isso te ajuda. Como é que você faz para ver se esse volume está declarado na imagem? Você pode vir aqui, ó, docker container, docker image ls. Aí eu tenho aqui a imagem, ó, do MySQL e você pode ver aqui, ó, docker image history. Colocar aqui e aqui, ó, eu tenho o comando de declaração do volume. Isso aqui faz com que o Docker crie ali um volume temporário ali para esse container, certo? Temporário entre aspas, porque ele vai ficar ali, a não ser que você execute o Docker volume prune. Né? Se eu vir aqui, ó, Docker volume ls, tá lá, ó, tem os volumes. Se eu vir aqui Docker volume prune, deixa eu ver se eu tenho aqui se o meu container ainda tá rodando. Aqui no caso tá. Deixa eu matar esses carinhas. Docker container rm -f. Deixa eu pegar aqui, colocar aqui. Beleza, matou. Agora eu posso vir Docker volume prune. Ele vai remover. Ah lá, beleza, já tinha, ó, 200 e poucos megas aqui. Então, eu vir aqui, Docker volume ls. Aqui no caso ele ainda manteve esse carinha aqui. Provavelmente ele está sendo utilizado por algum outro. Aqui, ó, desse cara aqui, ó, que eu tinha utilizado lá atrás. Vamos ver aqui, ó, Docker container rm. Deixa eu botar aqui esse e esse aqui também. Beleza. E aqui Docker volume prune. Beleza, ó, deletou. E agora se eu colocar aqui, só tem os que eu criei. Então, olha que legal. Se você executar o Docker volume prune, ele vai deletar esses volumes que foram criados temporariamente para esses containers que tem aqui o volume declarado, né, mas que você não criou ali declarativamente. Esse cara aqui, esses dois que eu criei aqui utilizando mount, utilizando o Docker volume create, ele não elimina. Tá vendo a segurança que eu tenho utilizando o volume de forma gerenciada pelo Docker? É muito mais seguro, né? E quando a gente fala naquele problema da virtualização aqui do Docker Desktop com o WSL ou o Mac, isso já também não acontece. Essa velocidade aqui inferior não acontece. Por quê? Porque o meu file system ele vai estar na distribuição Linux, né? Porque como quem está gerenciando é o próprio Docker, o volume ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui dentro da distro, certo? Na verdade ele vai estar no data, mas enfim, eu vou ter uma comunicação muito mais eficiente. E aí você consegue trabalhar de uma forma muito melhor, certo? Então, se você quer mais performance, se você quer ter aí uma proteção melhor no seu gerenciamento de volume, de histórias, do file system que você está trabalhando ali com os seus containers, utiliza o Docker Volume, ok? Bom, e a nossa última opção aqui de uso do volume, que eu vou mostrar hoje, né? Como eu disse, eu posso trabalhar com drivers também, né? Eu vou fazer um outro vídeo depois se vocês pedirem aí nos comentários, utilizando o Temp File System. E aí, eu vou utilizar aqui o mesmo comando, deixa eu pegar aqui no meu history, certo? Pegar aqui o mesmo comando, Docker Container Run aqui também com o mount, certo? Só que aqui, deixa eu dar um clear, pegando aqui, ó, com o meu mount, certo? Só que aqui eu vou colocar, né, o meu temp file system, certo? O source aqui eu não vou colocar nada, só vou manter o target,
e aqui eu mantenho o diretório. Dessa forma aqui, executo, ele vai criar para mim e aqui eu vou ter, ó, executando aqui o meu MySQL, no caso aqui está na 3306 mesmo, só que aí eu tenho aquele problema que se eu trabalhar aqui com o banco de dados, né, colocar aqui, criar um novo banco de dados, vamos botar aqui teste, beleza, só que se eu vir aqui, deletar esse cara, em docker container rm-f, matar esse carinha, rodar ele novamente, rodar ele aqui novamente, eu vou perder as informações, por quê? Porque ele vai estar rodando em memória, então eu tenho que tomar cuidado, olha lá, ó, em relação a isso. Mas, se você quer rodar um ambiente, mesmo que ele seja ali temporário, mas com alta performance, né, já que eu estou trabalhando diretamente com a memória RAM, né, o I/O é muito mais rápido que trabalhando em disco, aí faz sentido. Mas você tem que também ter em mente que os dados vão ser perdidos e também vai consumir sua memória RAM. Se você for armazenando, trabalhando muito, você vai ali aumentar o consumo da sua memória RAM, ok? Bom, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a entender mais como trabalhar com persistência de dados no Docker. Então, a partir de agora, você não vai mais perder informações dos seus containers, as informações da sua aplicação quando estiver trabalhando com containers, certo? Se esse vídeo te ajudou, coloca aí embaixo #RumoAelite e eu vou colocar aqui, né, tá em algum lugar, uma sugestão de vídeo para você acompanhar. Vou colocar a playlist de Docker para você aprofundar ainda mais o seu conhecimento em Docker, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!